É uma dura realidade, mas mais de 360 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição, seja ela religiosa, seja política, seja cultural. Nós temos informações de que 1 em cada 7 cristãos em todo o mundo sofre algum tipo de perseguição. Se pensarmos na janela 1040 que estudamos na aula anterior, nós vamos perceber que os cristãos perseguidos são 1 em cada 5 na África e 2 em cada 5 na Ásia. Na América Latina, especialmente por causa da Colômbia, que hoje ocupa o 22º lugar na lista de 50 países em que há perseguição contra cristãos, de acordo com a missão Portas Abertas. Se nós considerarmos a Colômbia, que ocupa a posição 22, também Cuba, que ocupa a 27ª posição na América Latina, o México, que ocupa a 38ª, e também a Nicarágua, que ocupa a 50ª posição, nós vamos descobrir que 1 em cada 15 entre os cristãos na América Latina estão também sofrendo perseguição. Na lição de hoje, nós vamos abordar isso e vamos ver como é importante nós nos envolvermos com a causa da igreja perseguida. A paz do Senhor, eu sou o pastor Ciro Sanches Ibordi, seja bem-vindo ao meu canal. Este é mais um vídeo da série de lições missiológicas deste 4º trimestre de 2023 da CPAD. Nós estamos estudando sobre missões até os confins da terra, pregando o Evangelho até a volta de Cristo, pregando a todos os povos até a volta de Cristo. Eu vou lhe pedir que, por gentileza, curta este vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal e se você desejar também ser membro do meu canal e obter alguns benefícios, você clica aí, por gentileza, no link que está na parte de descrição deste vídeo ou na página inicial, você tem o botão Seja Membro. Há muitos irmãos já nos apoiando e nós queremos agradecer a todos que estão se tornando membros do nosso canal. Vamos então direto ao assunto, a lição é a lição de número 11, que será estudada, se Deus quiser, de maneira presencial no dia 10 de dezembro de 2023, a lição que tem como título Missões e a Igreja Perseguida. O texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E a verdade prática diz-nos o seguinte: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Então aí está a leitura do nosso texto áureo, dessa lição, também a leitura da verdade prática, e nós vamos direto ao assunto. Nós iniciamos essa videoaula falando do grande número de cristãos que são perseguidos em todo o mundo. 360 milhões aproximadamente estão debaixo de algum tipo de perseguição cultural, política ou religiosa, o que na verdade perfaz aí um número assustador. 1 em cada 7 cristãos em todo o mundo está debaixo de algum tipo de perseguição. Perseguição violenta muitas vezes, perseguição de cunho ideológico, mas muitos deles privados da sua liberdade. E os cristãos que vivem dentro dessa janela 1040, na maioria dos países, há pouca ou nenhuma liberdade para se falar de Jesus.
1 em cada 5 cristãos na África, por exemplo, está debaixo de perseguição, 2 em cada 5 na Ásia e assim por diante. Um número que assusta também é na América Latina. Como eu falei, 1 em cada 15 cristãos está debaixo de perseguição, muito por conta dos números que vêm lá da Colômbia, que ocupa o 22º lugar no ranking da missão Portas Abertas da Igreja Perseguida, mas também Cuba, não é? Já é conhecido, 27º lugar, México, 38º e Nicarágua, 50º. O curioso é que todos esses países são considerados países de maioria cristã, mas as pessoas ali são perseguidas, os cristãos, por causa da liderança, infelizmente, do governo despótico e contrário à fé cristã, que hoje ocupa ali a liderança desses países. Então nós temos que orar também pela América Latina. Graças a Deus o Brasil ainda não está nessa lista dos 50 países em que há maior perseguição aos cristãos. Mas infelizmente por aqui já temos sofrido algum tipo de censura, de perseguição, e que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Devemos orar e fazer a nossa parte também, pregando o Evangelho, cumprindo a grande comissão. O que nós vamos ver na lição de hoje é que a igreja, claro, desde o seu início, ela vem sofrendo perseguições. A igreja sofre perseguição desde o primeiro século. Jesus previu que a igreja passaria por muitas dificuldades, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os apóstolos corroboraram isso, dizendo que importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Paulo disse, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo qual temos entrado esta graça e nos gloriamos, mas não somente nisso, mas também nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência, experiência, esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo também falou que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Pedro também disse, para isto sois chamados, porque Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, a igreja, claro, ela foi advertida de que ela passaria por tribulações, por provações e também por perseguições. Como veremos, à luz de Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e capítulo 8, os versículos que formam as duas perícopes desta lição, no capítulo 6, os versículos 8, 9, 13 e 14, e no capítulo 8, os versículos 1 a 4, nós vamos perceber que a perseguição em grande escala contra os cristãos começou ainda no primeiro século, lá em Jerusalém, especialmente por causa ali da atuação notável de Estevão, que foi o primeiro apologista do Evangelho e o protomártir da igreja. E a pergunta que nós queremos responder de imediato, antes ainda de entrar nos tópicos da lição, é a respeito de Estevão, porque nós vamos ver que ele foi a pessoa usada por Deus para desencadear uma perseguição. Veja que Deus permitiu aquela perseguição, porque por meio dela os pregadores saíram de Jerusalém e se espalharam por toda parte. Agora, quando Estevão entra em cena? Nos primeiros anos da igreja primitiva, havia ali uma unidade. A gente vê isso no capítulo 1, versículo 14, capítulo 2, versículo 46, capítulo 4, versículo 32, diz que havia uma unidade. Era um o coração do povo, era um a alma, aqueles que criam estavam todos juntos e tal. Então havia uma unidade. Só que essa unidade, ela começou a ruir, começou a haver dificuldades quando grupos distintos que formavam a igreja primitiva começaram a ter ali uma certa disputa. Formaram-se, na verdade, duas facções.
as facções dos cristãos judeus, hebreus, e dos cristãos que eram, na verdade, helenistas. Veja, para explicar melhor isso, eu coloquei até aí no nosso esboço, você que é membro, você vai receber esse esboço. Aliás, no momento em que você está assistindo esse vídeo, o esboço já está disponível lá na pasta dos membros. Então veja que, com o crescimento numérico da igreja primitiva, começou a surgir desavenças entre esses cristãos hebreus e também os gregos, ou helenistas. Os primeiros eram judeus majoritariamente bilíngues, que falavam o aramaico, e os mais cultos falavam também o hebraico, mas todos eles falavam o aramaico e o grego. Eles usavam o Antigo Testamento hebraico. Era, claro, a Bíblia que eles liam. Já os helenistas eram judeus vindos da diáspora, vindos lá de Antioquia, de Alexandria e outras partes da diáspora ocidental, que tinham sofrido influência da cultura helenista. Ou seja, eles falavam o grego e eles liam a Bíblia na versão Septuaginta, que era uma tradução do Antigo Testamento para o grego. Aquela famosa tradução feita por cerca de 70 eruditos judeus que traduziram do hebraico para o grego. Veja, estes helenistas, eles começaram a se queixar de que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Houve então a necessidade de os apóstolos elegerem, encurtando aqui bem a história, dentre o povo, 7 homens que fossem salvos primeiramente, mas que tivessem boa reputação, fossem cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, os quais seriam constituídos sobre o importante negócio de servir as mesas, de cuidar dessa questão que estava sendo motivo de desavença entre os cristãos hebreus e os cristãos helenistas. Houve então essa eleição dos 7, decidiu-se democraticamente que os próprios membros da igreja em Jerusalém deveriam escolher estes homens, e ali os 7 que foram escolhidos, os 7 notáveis, foram pela ordem, porque houve uma eleição. Então, claro que nessa lista, os nomes que aparecem primeiros são aqueles que realmente tiveram a preferência do povo. Estevão e Filipe encabeçavam a lista, mas tinha também Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Possivelmente, aí todos eles têm nome gregos, né? Então possivelmente foram escolhidos homens dentre os helenistas, justamente para atender à exigência desses cristãos influenciados pela cultura grega, cujas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, como diz Atos capítulo 6, versículo 1. Houve então, por assim dizer, a instituição do diaconato. Ainda que o termo diácono ou diaconato não apareça ali, nós sabemos que o termo diaconia está presente em Atos 6, versículos 1 e 4, que é uma forma de diaconeu, o verbo, da qual deriva a nossa palavra diácono. Entretanto, ainda que o termo diácono propriamente não apareça aí em Atos capítulo 6, nós não temos dúvida de que o fundamento bíblico para a instituição posterior do diácono está nesse episódio, que certamente criou o precedente, para que Paulo depois, lá em 1 Timóteo capítulo 3, e versículos 8 a 13, ele falasse sobre o diaconato. Agora, 4 coisas importantes aconteceram com a eleição desses 7 notáveis. Veja, primeiro, diz a Bíblia que crescia a palavra de Deus. Olha aí, um efeito imediato da escolha desses 7, porque os apóstolos eles puderam se dedicar à palavra e à oração. Então, imediatamente, quando se criou ali esse departamento, vamos dizer assim, com esses 7 homens para cuidar ali das mesas, para servir as mesas, cuidar do dinheiro arrecadado e também dos alimentos, das roupas, vamos dizer assim,
que era para as viúvas dos helenistas. Quando houve essa ação por parte dos apóstolos, primeiro, crescia a palavra de Deus, segundo, se multiplicava muito o número dos discípulos, isto é, havia crescimento qualitativo, porque crescia a palavra, mas havia também crescimento quantitativo. Em terceiro lugar, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha que importante. Em quarto lugar, aí entra o que está relacionado com a lição de hoje, Estevão, que era um dos 7, ele roubou a cena, por assim dizer, elevando-se a tal eminência como pregador que os próprios apóstolos acabaram sendo ofuscados. Importante a gente observar isso. Mas vamos entrar logo nos tópicos da lição, porque essa lição é um tanto quanto extensa e eu não quero me alongar muito na minha explicação, mas o esboço está bem detalhado. Você que é membro do meu canal, você vai ter o esboço com todo o detalhamento. Claro que parte do esboço eu estou também colocando aqui na tela para todos acompanharem. Mas quem é membro vai receber o material na íntegra, inclusive com a parte de referências e tal, para poder ampliar a sua pesquisa. Mas vamos ao primeiro tópico. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. Primeiro ponto, a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir, ou o protomártir do cristianismo. Os apóstolos talvez pensassem, ao instituir o diaconato, como eu mencionei, que fariam um melhor trabalho, de fato, num primeiro momento. Isso é perceptível, não é? Mas os apóstolos talvez pensassem que com esta ação, eles poderiam fazer um melhor trabalho para Deus e dedicar-se exclusivamente à palavra. Entretanto, quem começou a se destacar na pregação e na defesa do evangelho foram justamente os não apóstolos designados para realizar aquele trabalho material. Tudo isso nos ensina, claro, que o Espírito Santo é quem dirige soberanamente todas as coisas. A Bíblia diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Então veja que Estevão foi o primeiro apologista do Evangelho, eu falo disso no meu livro, não é? O primeiro apologista do Evangelho, embora Estevão tenha vivido no primeiro século, a era dos apologistas vem no segundo século, mas Estevão, pelas características dele, o verbo suseteu que aparece ali, quando ele debate com seus oponentes, ali é um verbo apologético. É um verbo que fala de perguntas e respostas, ninguém podia resistir à sabedoria com que ele falava, porque ele era um rapaz preparado. No meu livro eu explico em pormenores por que Estevão é o primeiro apologista do Evangelho, né? Então aqui está este livro da série Pregadores da Bíblia. Agora, Estevão foi um pioneiro de maneira geral. Ele foi o primeiro diácono, por assim dizer, porque ele é o primeiro da lista. Ele é o primeiro apologista do Evangelho e ele é também o protomártir do cristianismo. O primeiro a ser morto pela causa cristã. Jesus não conta, claro, até porque Jesus não foi um mártir, porque Jesus não morreu porque quiseram matá-lo prioritariamente. Claro que quiseram matá-lo, mas ele não morreu prioritariamente porque quiseram matá-lo. Ele morreu porque deu a sua própria vida. Eu dou a minha vida e tenho o poder para tornar a tomá-la, e este mandamento eu recebi de meu Pai. O mártir morre por uma causa, mas morre sobretudo porque querem tirar-lhe a vida. No caso de Jesus, queriam tirar-lhe a vida. Só que só fizeram isso quando chegou o momento certo, porque Jesus veio para dar a sua vida. Então, quando falamos de primeiro mártir do cristianismo, não é o próprio Senhor Jesus, evidentemente, mas é Estevão, o primeiro que foi morto ali pela causa cristã. Então, Estevão foi pioneiro também nesse sentido. Ele teria sido também, digamos assim, o elo entre Pedro e Paulo, ou seja, um laço indispensável na cadeia da história da salvação que Deus mesmo escreveu. Esse protomártir do cristianismo não se limitou a servir às mesas. É aí que começa a reviravolta, o ponto de inflexão. Dominado pelo Espírito Santo, cheio de graça e poder, como diz a Bíblia, bem como de fé e de sabedoria,
ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos capítulo 6, versículos 3 a 8. Ele foi usado por Deus para mudar os rumos da igreja, que até sua morte ainda estava circunscrita a Jerusalém. Jesus havia dado uma ordem: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, mas a igreja estava circunscrita a Jerusalém. Você vira a chave, Atos 1 e 8 para Atos 8 e 1, você vê que Atos 8 e 1 diz que a igreja estava em Jerusalém, enquanto que em Atos 1 e 8 diz que era para a igreja ir para além de Jerusalém. Isso só acontece, então, a igreja só sai dos seus próprios círculos judaicos quando acontece a perseguição contra a igreja. Embora o martírio de Estevão tenha sido relativamente sem importância para o governo romano, foi um ponto fundamental na história da igreja. A perseguição que se seguiu causou a dispersão dos cristãos, os quais levaram o evangelho para fora dos círculos judaicos. Entre os efeitos diretos do martírio de Estevão, nós podemos citar 4 coisas importantes. A primeira, o ministério de Filipe. Foi por causa da morte, da perseguição, que culminou na morte de Estevão, que os pregadores foram espalhados, e Filipe assumiu um grande protagonismo ali. Filipe, ele ali chegou a Samaria, pregava Cristo, depois ele foi para mais longe, pregou para um homem lá, eunuco da rainha Candace dos Etíopes. Aquele homem certamente levou o evangelho também para aquele país. Então veja a importância do trabalho de Filipe. Então, como resultado direto dessa perseguição contra Estevão, nós temos o ministério de Filipe, também a migração de outros pregadores helenistas, anônimos, que evangelizaram Chipre, Cirene, também fundaram a igreja de Antioquia da Síria, que será objeto de estudo principal desta lição de hoje, porque Antioquia da Síria se tornou um grande centro irradiador do evangelho. Outro ponto importante, o ministério de Pedro, porque Pedro, a priori, ele estava ali em Jerusalém, ficou em Jerusalém, mas depois ele teve que sair também. O caso de Pedro é o inverso de muitos, né? Que começam aí com o ministério itinerante e depois dizem, não, agora eu quero pastorear uma igreja. No caso de Pedro foi diferente. Ele começou pastoreando, Jesus entregou a ele o cajado de pastor, ele disse, apacenta os meus cordeiros, mas depois, quando você lê o capítulo 9 de Atos, você vê que Pedro começou a assumir um ministério que envolvia itinerância. Este apóstolo, algum tempo depois, então, se dirigiria ao norte, ao longo da planície costeira da Filístia, e Saron até Cesareia, onde ele pregou também para Cornélio. Foi um fato marcante também no início da pregação do evangelho aos gentios. Agora, o fato mais marcante, o efeito direto do martírio de Estevão, que é o mais importante entre todos, é o ministério de Paulo, porque a pregação de Estevão, sem dúvida, foi importante para a conversão desse perseguidor dos cristãos. Esta foi, de todas as consequências da perseguição ao protomártir da igreja, sem dúvida, a maior consequência, porque Paulo se tornou protagonista. Veja que Lucas, quando chega ali a partir do capítulo 9, ele descreve, claro, a conversão de Saulo, depois tem ali um parêntese para falar da obra de Pedro também, mas quando chega a partir do capítulo 12, o final do capítulo 12 em diante, até o capítulo 28, você vê que Lucas, ele prioriza Paulo, porque Paulo se torna o principal pregador e também o principal mestre dos gentios. Veja, não é por acaso que eu também chamo ele de príncipe dos pregadores. No caso, é o príncipe dos pregadores itinerantes. É que o título ia ficar muito longo. Eu até preferiria citar esse título longo por causa de Spurgeon, né, que já é considerado o príncipe dos pregadores. Mas, como ia ficar muito longo, eu mantive, até como uma provocação, porque, claro, muito antes de Spurgeon, Paulo já tinha sido o príncipe dos pregadores. Aliás, Spurgeon, a despeito desse título, ele era um pregador mais local, ele pregava para grandes públicos lá na Grã-Bretanha. Mas o caso de Paulo não, ele era
um pregador que tinha um ministério itinerante. Muito bem, vamos para o segundo ponto. A igreja foi perseguida. Quando irrompeu a perseguição e os cristãos foram obrigados a fugir de Jerusalém, como eu estava mencionando, os apóstolos obtiveram permissão para permanecer ali. Ao que parece, os apóstolos estavam tanto quanto acomodados ou receosos de cumprir a grande comissão. Mas a morte de Estevão foi um divisor de águas para a igreja. Por quê? Porque os pregadores, exceto os apóstolos, foram espalhados. Aqueles 7 homens, claro que a Bíblia só menciona o caso de Filipe, mas é possível que os outros pregadores também foram espalhados. A morte de Estevão, então, foi muito importante. A morte desse pregador, ou com a morte dele, o primeiro capítulo da história da igreja finalmente foi concluído. A igreja estava estacionada no primeiro capítulo, em Jerusalém, mas Jesus tinha dito que era para pregar também para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, quando Estevão foi perseguido e morto, virou-se a página. O primeiro capítulo foi concluído e a igreja passa, então, a história da igreja passa para o segundo capítulo. A dispersão dos cristãos inaugurou uma segunda fase no desenvolvimento da igreja primitiva. Até então, mesmo depois do Pentecostes, os salvos permaneciam apenas em Jerusalém, ignorando o que o Senhor ordenara lá em Atos capítulo 1, versículo 8, no momento da sua ascensão. Então, a dispersão dos pregadores decorrente da morte, da perseguição e morte de Estevão, ela é o ponto-chave desta lição. Porque no mesmo dia da morte e do sepultamento de Estevão, seguido de grande pranto por parte dos que o amavam, diz o texto de Atos, capítulo 8, versículo 1, que levantou-se grande perseguição. Veja, grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria. Então, aí começou a igreja a cumprir o seu chamado. Lembre-se da mudança, do ponto de inflexão, da virada. Atos 1 e 8 para Atos 8 e 1. 1 e 8 é a ordem para pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra de maneira concomitante. Atos 8 e 1, a igreja ainda estava em Jerusalém, mas com a perseguição, os pregadores que foram espalhados começaram a cumprir, de fato, o que Jesus ordenara. Saulo, que pensara estar até a serviço de Deus, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e ele os encerrava na prisão. Atos 8 e 3. Mas os que iam dispersos, eles iam por toda parte, anunciando a palavra, diz a Bíblia. Os que, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, Atos 11, versículo 19, aí nós vemos o que diz em Atos 8, versículo 4. Iam por toda parte anunciando a palavra. Ou seja, Estevão morreu por uma causa extremamente nobre. Seu sangue tornou-se a semente do cristianismo gentílico. Como diz Tertuliano, o sangue dos cristãos é uma semente. E de fato, depois do martírio de Estevão, seu sangue ali foi derramado, muitos crentes em fuga espalharam-se pelas cidades e povoados da Judéia, da Galiléia, chegando até mesmo a Antioquia, da Síria, que era a terceira maior cidade do Império Romano, somente atrás de Roma e Alexandria. E também chegaram a Damasco, na Síria. Embora a propagação da fé talvez não tenha sido o seu principal objetivo, é importante dizer, ao fugir de Jerusalém, eles parecem ter conseguido, de modo notável, comunicar sua crença e seu entusiasmo a vizinhos, amigos e estranhos ali que estavam na Judéia, ao longo da Judéia, mas também na Síria e outros locais. Há que se fazer aqui uma reflexão, então, que eu apresento no meu livro. Se fôssemos aqui citar uma frase de efeito, Jesus morreu para mudar a história da humanidade. Estevão morreu para que Deus mudasse a história da igreja, porque a igreja estava numa condição estacionária em Jerusalém, e foi preciso essa perseguição para que o evangelho ele se espalhasse por toda parte. Então veja como é importante, e no nosso roteiro aí que os membros vão ter acesso, eu detalho melhor
essa importância da morte de Estevão e a comparação que eu faço também com a morte de Jesus. Sobretudo, a morte de Estevão foi importante por causa da conversão de Saulo. Claro que Saulo teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, mas nós percebemos, lendo o livro de Atos, que Paulo sofreu grande impacto em sua alma em função do contato que ele teve com Estevão, as palavras de Estevão, a conduta de Estevão, o exemplo de Estevão. Marcou a vida de Paulo. Ele percebeu, depois de algum tempo, que o martírio de Estevão tornara os cristãos mais audaciosos e fortes, e ele quis se opor a tudo isso. Consultando ali o Sinédrio e os principais sacerdotes, ele concluiu que a melhor maneira de acabar com a ameaça ao judaísmo seria visitar cada sinagoga, descobrir quem ali se inclinava ao cristianismo nascente, para arrastá-los, levá-los a julgamento. Ou seja, Paulo e sua comitiva ignoravam o plano de Deus e pensavam que ao matar o pregador Estevão e perseguir os demais, eles acabariam de vez com o que era chamada a época da seita do caminho. Mas foi um grande engano, porque o vencido venceu o seu vencedor. Ou seja, Estevão foi morto, mas ao morrer ele venceu seu vencedor. Assim como também Roma, ao conquistar a Grécia, ela venceu, o vencido acabou vencendo o vencedor, porque toda a cultura romana, ou digo, toda a cultura grega, foi absorvida pelo Império Romano. Por isso nós falamos de uma civilização greco-romana, porque os romanos acabaram herdando muita coisa, até o panteão, os deuses apenas mudaram de nome. Zeus passou a ser chamado de Júpiter, Hermes passou a ser chamado de Mercúrio, assim por diante. Houve uma mudança de nomes, mas preservou-se ali o panteão grego. Da mesma forma, Paulo matou ou colaborou diretamente para a morte de Estevão, mas aquela morte resultou na conversão de Saulo. E é interessante observar que uma prova disso é o seu próprio depoimento. Ali naquela mensagem em aramaico, não é? Naquele dialeto hebraico, que alguém pensa que ele pregou em hebraico, mas ele pregou em aramaico. O termo ali no grego é dialeto hebraico, que no caso é o aramaico, né? Então, em sua mensagem em aramaico, ali na escadaria da Fortaleza Antônia, quando ele foi preso em Jerusalém, ele lembrou-se ao falar de uma de suas orações a Deus, falando de Estevão como a testemunha de Deus e tal, quando o seu sangue se derramava. Por quê? Porque aquilo ficou na mente de Paulo. A maneira como Estevão morreu jamais saiu da memória de Paulo. A sua face, que brilhava ali como o rosto de um anjo, a sua oração, Senhor, não lhes imputes este pecado, tudo isso ficou na memória de Paulo. E aí nós temos, então, eu menciono aí a importância do fator Estevão. Fala-se muito do fator Barnabé, quando se estuda missiologia, mas não podemos esquecer também do fator Estevão, porque a influência desse protomártir sobre Paulo foi decisiva para que ele se tornasse o principal apologista do Evangelho no primeiro século, antes da era dos apologistas, é claro, que vem no segundo século. A morte de Estevão causou um impacto duradouro sobre o jovem Saulo, que deixaria de ser um violento perseguidor de cristãos para se tornar um dos maiores pregadores e mestres que a igreja já conheceu. Nós vemos aí que Deus controla todas as coisas. Sem conhecer o futuro, os apóstolos pensavam que, delegando a homens capazes o trabalho material, teria o maior êxito na pregação e no ensino. Mas o que aconteceu foi que esses homens, escolhidos para o trabalho material, se notabilizaram como pregadores, especialmente Filipe, como nós já mencionamos. Então, aconteceu um reavivamento da igreja após a consagração desses 7 notáveis. Mais adiante, Saulo, como perseguidor, também prestou um serviço a Deus, porque foi ele o causador do espalhamento desses pregadores. E a ordem de Atos 1 e 8, resumindo, começou a ser obedecida. Tudo isso, então, é melhor pormenorizado no nosso roteiro
mas aqui nós já deixamos essa explicação. Então, é importante nesse ponto de número 2 da nossa lição, a igreja foi dispersada, nós abordarmos o motivo dessa dispersão, que foi justamente a perseguição a Estevão, que resultou na sua morte, fazendo dele o protomártir do Evangelho, o primeiro mártir do cristianismo. Não foi Estevão, não foi Tiago. Tiago foi o primeiro mártir dentre os apóstolos. Agora, o primeiro mártir da igreja foi Estevão. Vamos para o ponto 3, só uma menção. A perseguição cristã é uma realidade. Só uma menção porque o que está nesse ponto 3 vai ser desdobrado no tópico seguinte, o tópico 2. Mas veja o ponto 3, a perseguição cristã é uma realidade. Os cristãos de hoje, em muitos lugares, como na janela 1040, que mencionamos na aula passada, você sabe que é a janela 1040, por causa das latitudes 10 e 40, quando você olha para o mapa mundi, você tem aquelas linhas imaginárias e tem uma linha central, que é chamada ali a linha do Equador, né? Porque o mundo está dividido em hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. A linha do Equador divide ao meio. Então, você olha para o mapa mundi e você vê ali no meio. Acima dessa linha do Equador, você tem as latitudes de 0 a 90 graus. Então, entre o paralelo ou latitude 10 graus e o paralelo 40 graus, você tem vários países ali dentro. Um pedacinho da Europa, também o norte da África, todo o Oriente Médio, uma grande parte da Ásia. E dentro dessa janela 1040, você tem praticamente 2/3 da população mundial. É 1/3 do território do mundo, mas dentro desse 1/3 do território do mundo, você tem 2/3 da população mundial vivendo em miséria, em grandes megalópolis. É até uma redundância a grandes megalópolis, é porque você vê que como são várias megalópolis para distinguir uma da outra, porque veja, por exemplo, Tóquio é uma megalópole, mas tem 38 milhões de habitantes, enquanto outras megalópolis têm 20 milhões, 25 milhões, mas são lugares que dentro dessa janela 1040, ali tem pessoas vivendo em miséria, pessoas que estão fugindo de guerras e países totalitários, alguns dominados por uma ideologia comunista, marxista, outros dominados pelo islamismo, pelo hinduísmo, pelo budismo. Então, os missionários que estão dentro dessa faixa, que é apenas 8% da totalidade de todos os missionários que estão no mundo, dos 100%, apenas 8% estão dentro dessa faixa. Então, os cristãos de hoje, em muitos lugares, como na janela 1040, vivem uma realidade não muito distante do que muitos viveram no primeiro século. A perseguição contra os cristãos, de modo geral, abarca uma gama de ações, que vai desde assédio, passa por opressão, dificuldade de obter direitos fundamentais, de ir e vir, tortura e, às vezes, em muitos casos, também a morte. Então, isso é muito triste. Mas vamos para o segundo tópico, a perseguição cristã na atualidade. O primeiro ponto, em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Se digitarmos a palavra islamofobia no principal site de buscas da internet, aparecerão milhares de matérias, reportagens, artigos. Eu já fiz esse teste, condenando a suposta onda de discriminação contra os muçulmanos no Ocidente. Mas se nós digitarmos no mesmo campo, nesse site de busca, se nós digitarmos cristofobia, vai aparecer no máximo uns 10 links. E desses 10, você vai ver que apenas 1 ou 2 trata do assunto diretamente, não é nenhuma ironia, não é nenhum sarcasmo, e os outros vão tratar do assunto com ironização, tentando desconstruir a ideia da cristofobia, mas o fato é
que a perseguição contra os cristãos, a perseguição cristofóbica, ela é real. Em 2 de junho de 2012, numa raríssima matéria da revista Época sobre cristofobia, assinada por Ayaan Ali, que é uma pesquisadora do American Enterprise Institute, ela afirmou, olha que importante, a cristofobia gera muita violência, mas é menos discutida do que a islamofobia. Por que a grande mídia menciona tanto a islamofobia, se na verdade são os cristãos que estão sendo assassinados aos milhares, na maioria das vezes pelos próprios muçulmanos? Essa pesquisadora então explica. A reticência da mídia em relação ao assunto tem várias origens. Uma pode ser o medo de provocar mais violência. Outra é, provavelmente, a influência de grupos de lobby ou a Organização da Cooperação Islâmica, uma espécie de Nações Unidas do Islamismo, com sede na Arábia Saudita, e o Conselho para Relações Americano-Islâmicas. Na última década, essas e outras entidades similares foram consideravelmente bem-sucedidas em perseguir importantes figuras públicas e jornalistas do Ocidente e achar que todo e qualquer exemplo entendido como discriminação anti-islâmica é expressão de um transtorno chamado islamofobia, um termo cujo objetivo é extrair a mesma reprovação moral da xenofobia ou da homofobia. É interessante que isso só vale para a islamofobia, porque no caso da cristofobia, isso aí tem sido desprezado, ignorado. Isso aí deveria, claro, esse tipo de xenofobia deveria abranger a todos. A xenofobia, na verdade, ela é um conceito geral. Não pode se aplicar apenas a um grupo. Veja como hoje, com essa guerra que está havendo em Israel, tem aumentado o antissemitismo, a israelofobia ou judeofobia, como outros preferem, mas nós temos que estar atentos a tudo isso, porque a cristofobia, ela também é muito grande. Os mesmos países que têm governos totalitários, que perseguem os judeus, eles também perseguem os cristãos, que eles chamam muitas vezes do povo do livro, zombando de nós também e tal, e falando que os cristãos são rebeldes e que os cristãos devem ser perseguidos, devem ser mortos. Mas essa pesquisadora, Ali, ela diz também o seguinte: uma avaliação imparcial de eventos recentes leva à conclusão de que a dimensão e a gravidade da islamofobia não são nada em comparação com a cristofobia sangrenta que atravessa atualmente países de maioria muçulmana de uma ponta do globo a outra. A conspiração silenciosa que cerca essa violenta expressão de intolerância religiosa precisa parar. Nada menos que o destino do cristianismo no mundo islâmico, e em última instância de todas as minorias religiosas nessa região, está em jogo. Então, veja que, além disso, nós poderíamos enumerar o politicamente correto. O politicamente correto também é uma forma de perseguição cristofóbica. A cristofobia, ela vem ganhando força em países de suposta maioria cristã por meio desse famigerado politicamente correto. Dizer um simples Feliz Natal, por exemplo, ou Merry Christmas, é considerado ofensivo por muitos progressistas. Nos Estados Unidos, que é uma nação cristã, que sempre teve orgulho de dizer In God we trust, há escolas em que fazer qualquer menção ao nome de Jesus, portar uma Bíblia ou exibir frases como God bless you ou I belong to Jesus em camisetas ou adesivos é considerado politicamente incorreto. Veja que em parques que você visita, dificilmente você encontrar lá Merry Christmas, por exemplo, nessa época do ano, nessa época do Natal. Você vai encontrar ali Happy Holidays, ou seja, boas festas. Eles alegam que não é para ofender as pessoas de outras religiões, mas veja, tudo isso, na verdade, é para evitar que Cristo e o cristianismo sejam evidenciados. Por quê?
porque, por outro lado, o ocultismo oriental através da yoga é visto com simpatia e incentivado por muitos norte-americanos no ambiente de trabalho nas escolas. Segundo alguns educadores, a yoga gera paz interior e transmite a mensagem de que há um Deus dentro de cada indivíduo. Então, veja, nada disso é contestado, vedado, mas falar de Cristo, usar alguma frase bíblica ou cristã, é algo muito ofensivo. E a cristofobia está aumentando, sobretudo no Oriente, mas também no Ocidente e no Brasil também. O Brasil ainda não figura na lista dos países em que há maior perseguição aos cristãos, mas infelizmente nós estamos vendo o crescimento do politicamente correto no Brasil. Quando a gente fala do que é politicamente correto, é uma estratégia para impedir que nós falemos o que é verdadeiro biblicamente falando, né? Então veja, a cristofobia no Oriente. Se pesquisarmos sobre a violência e a perseguição contra os cristãos na Nigéria, no Sudão, no Egito, no Iraque, no Paquistão, no Irã e na Síria, nós vamos ficar chocados com o que está acontecendo com os nossos irmãos nesses países. Eles recebem uma oposição sistemática e muitas vezes são obrigados a abandonar a família, perdem o emprego, perdem bens, além de serem impedidos de usufruir de direitos fundamentais. No Ocidente, a cristofobia também está aumentando. Veja, na Europa, nos Estados Unidos e até no Brasil, se fala muito, como eu já disse, em islamofobia, mas quase ninguém na grande mídia denuncia a cristofobia, que implica aversão a Jesus Cristo e a tudo ou a todos que têm relação com o seu nome. Jesus mesmo disse, né, que haveria perseguição por causa do seu nome. Fala-se muito que os muçulmanos são vítimas de abuso no Ocidente, enquanto há muito mais cristãos sendo mortos por causa de sua fé no mundo islâmico. Como se sabe, o que chamam de islamofobia não é quase nada em comparação com a perseguição sangrenta aos cristãos que vivem em países de maioria muçulmana. Mas falando especialmente da cristofobia no Brasil, olha que interessante, como a conduta que a grande mídia vem adotando é uma conduta reprovável. A grande mídia tem dado grande destaque à pretensa onda de islamofobia no Ocidente. O jornalismo brasileiro, se de fato fosse imparcial, deveria seguir a orientação dessa pesquisadora que eu mencionei, Ayaan Hirsi Ali, que disse: em vez de acreditar em histórias exageradas de islamofobia ocidental, é hora de tomar uma posição real contra a cristofobia, que contamina o mundo muçulmano. A tolerância é para todos, diz ela, exceto para os intolerantes. Na lição de hoje, o autor até cita, você vai encontrar nesse ponto que estamos aqui mencionando, o primeiro ponto desse segundo tópico, ele cita até a nossa Constituição brasileira, que diz o seguinte, no artigo 5º do inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Entretanto, não é isso que nós vemos na prática. Ainda que a perseguição à fé cristã seja prevista na Bíblia, como eu mencionei no início dessa videoaula, como cidadãos, não podemos aceitar passivamente a perseguição à nossa fé. Nós somos cristãos, mas somos cidadãos. Você ler Atos capítulo 16, Atos capítulo 22, você vai ver que Paulo, mesmo sendo um cristão exemplar, ele fez valer os seus direitos como cidadão romano que era. Muito bem, e o segundo ponto, Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. É bom que se diga que desde 1992, quando a organização Portas Abertas começou a monitorar os países que mais perseguem cristãos e publicar a World Watch List, né, que é a lista mundial de perseguição, que conta com 50 países, a Coreia do Norte sempre foi a líder, sempre esteve à frente, liderando aquele ranking. Mas em 2021, começou a haver uma mudança por conta da ascensão ali do Talibã
no Afeganistão. Ou seja, surgiu um novo ator ali com a tomada do Afeganistão pelo Talibã, porque os crentes afegãos tiveram de deixar o país ou mudar internamente. Houve mortes, muitos perderam tudo que tinham, muitas igrejas foram fechadas. Claro, a Coreia do Norte continua hoje na lista de 2023, elas estão na liderança, mas nesse período aí de 2021, 2022, houve essa mudança por causa da ascensão do Talibã lá no Afeganistão. A organização Missões Abertas, claro, Portas Abertas, ela foi rápida. A organização Missões Portas Abertas, é claro, foi rápida em deslocar a Coreia do Norte para a segunda posição em 2022, com base nos dados obtidos entre o início de outubro e o início de outubro de 2020 e o fim de setembro de 2021. Mas em 2023, a lista atual, que está publicada inclusive no site da Missão Portas Abertas, a Coreia do Norte voltou ao primeiro lugar geral dessa lista. Aliás, há pouco tempo, a ditadura norte-coreana, que é um governo totalitário, instituiu a nova lei voltada para o pensamento antirreacionário, a qual resultou em um aumento de prisões de cristãos e no fechamento de igrejas domésticas. É bom observar quando você tem acesso ao site, e daqui a pouco eu vou dar informações sobre ele, da missão Portas Abertas, além desse ranking geral dos 50 países que mais perseguem os cristãos, você tem outros rankings específicos. Por exemplo, você tem o ranking de países onde é mais difícil ser seguidor de Jesus. Em primeiro lugar está o Afeganistão. Em segundo lugar, a Coreia do Norte. Mas você tem também Somália, Líbia, Iêmen, Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã e Índia. Veja, todos os países da janela 1040. Outra lista interessante dos 10 países onde os cristãos enfrentam o maior nível de violência. Nigéria está em primeiro lugar, Paquistão em segundo, aí você tem Índia, você tem República Centro-Africana, você tem República Democrática do Congo, veja, democrática, entre aspas, Moçambique, Camarões, Afeganistão, Mali, Sudão do Sul, também todos países que fazem parte da janela 1040. Está vendo como essa lição está ajudando você a entender a anterior? Outra lista, 10 países onde os cristãos foram mais martirizados, num período de um ano. Porque essa lista que a Missão Portas Abertas faz, sempre considerando o período de um ano. Claro, a lista de 2023, ela se refere a outubro, começo de outubro de 2021 ao fim de setembro de 2023, ou 22, perdão. Então agora 23, as informações que prevalecem são essas. 2024 vão ser os dados coletados entre 1º de outubro de 2023, ou 22, perdão, ao último dia do mês de setembro de 2023, o ano que está em curso. Então, sempre um ano anterior. Então, veja, a lista dos 10 países onde os cristãos foram mais martirizados. Nigéria em primeiro lugar, com 4.650 pessoas mortas, só porque eram cristãs. Paquistão, 620. Aqui tem nome ocultado porque, nesse caso, por motivos de segurança, há informação no site, mas pode referir-se a Afeganistão, Maldivas, Coreia do Norte, Somália ou Iêmen. Burkina Faso, República Democrática do Congo, Moçambique, República Centro-Africana, Camarões, Tanzânia, Indonésia. Em todos esses países houve morte de cristãos. São os 10 países onde mais os cristãos foram martirizados. Outra lista importante, 10 países onde igrejas foram mais atacadas ou fechadas. Em primeiro lugar, a China. 3.000 igrejas foram fechadas nessa lista atual, E repito, a lista é de 2023, mas os dados foram coletados entre 1º de outubro de 2021
a 30 de setembro de 2022. Então veja, 3.000 igrejas fechadas na China, 470 na Nigéria, 200 em Bangladesh, 183 no Paquistão, 100 no Catar e assim por diante. Veja que são todos países também da janela 1040. Mas vamos para o terceiro e último tópico, como ajudar a igreja perseguida. Então, o autor cita o primeiro ponto, conheça a gravidade da situação. Para conhecer a gravidade da situação, é preciso consultar sites de qualidade. Alguns são citados na lição, eu vou acrescentar mais um. Então é citado Sename, que é a Secretaria Nacional de Missões, www.sename.org.br. Tem também o site da Missão Portas Abertas, que eu aqui citei. Se você entrar lá, você vai ver que tem riqueza de detalhes, gráficos. Você fica ali, você passa o tempo ali vendo aquilo e é algo que impressiona. O melhor site é esse, Missão Portas Abertas, portasabertas.org.br é o site. Tem a Voz dos Mártires também, www.vozdosmartires.pt. PT aí é Portugal, viu? Não vá pensar outra coisa, é porque é um site de Portugal. Tem também a Missão Kairos. A Missão Kairos também tem dados importantíssimos. Eu tive a honra de conhecer o fundador da Missão Kairos, o pastor Valdemar de Carvalho, missãokairos.org.br. O segundo ponto, ore pela igreja perseguida. A oração feita por um justo, diz a Bíblia, pode muito seus efeitos. Nós já estudamos isso, né? Lembremos lá da perícope paulina de Efésios 6, 18 a 20, segundo a qual a oração é parte da armadura de Deus. E para vencer o mal, precisamos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E Paulo destaca que nós devemos também interceder pelos missionários que sofrem perseguição, porque assim como Paulo, esses missionários muitas vezes são embaixadores em cadeias. Oremos para que eles possam falar ousada e livremente do amor de Deus aos perdidos. E o terceiro e último ponto, envolva-se com a causa da igreja perseguida. Eu creio que ficou claro que envolver-se com a causa da igreja perseguida é mais que informar-se sobre a gravidade da situação daqueles irmãos e orar por eles. Precisamos nos colocar no lugar desses irmãos que vivem onde há perseguição, como em muitos países da janela 1040. Devemos ter um coração missionário, pregando mais sobre a grande comissão, contribuindo mais financeiramente para essa obra e compartilhando mais posts sobre as igrejas perseguidas, além de mobilizar pessoas e envolver-se com essa causa. Então, não quero aqui falar em causa própria, mas você difundir esse vídeo, difundir essa lição, você vai estar contribuindo para a causa da igreja perseguida. Compartilhe no seu grupo de amigos para que mais pessoas possam tomar conhecimento e orar, interceder, ajudar essas pessoas que vivem nesses lugares de perseguição para que possam ouvir a mensagem do Evangelho e os cristãos que estão lá, que estão sendo perseguidos, possam ter liberdade para pregar o Evangelho. Amém? Nós vamos terminando por aqui. Eu vou aqui ler, como sempre costumo fazer, a conclusão da lição, lição 11. Vamos para a conclusão. Assim termina a nossa lição. Infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, então. Curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se. E se você desejar, e obter também alguns benefícios, como o esboço, o estudo detalhado que eu faço para cada lição e também para cada vídeo que eu apresento aqui no meu canal, você, tornando-se membro, você vai ter acesso
a esse benefício. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.